Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e nós vamos hoje estudar um texto da irmã Ellen Mancebo chamado Novas Roupas. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Irmãos, o texto bíblico em que ela se inspirou para escrever esse texto está em Gênesis 3, versículos de 1 a 7. Então, eu vou ler o texto dela, vou ler a porção bíblica e vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, vamos lá, Gênesis 3, de 1 a 7. E diz assim, ó: o pecado do homem e da mulher. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem nos frutos daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que, no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao seu marido que estava com ela. E ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Amém? Senhor Jesus, que nós possamos compreender as suas verdades eternas, que nós possamos estar diante de Ti de forma transparente e que Tu possas nos ensinar o caminho que devemos andar. É em Teu nome que pedimos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá, novas roupas. O versículo escolhido pela irmã Ellen Mancebo foi o versículo 7, que diz: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. E então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Pensa bem, quanto estrago o pecado faz na vida de uma pessoa, né? Quanta coisa ruim o pecado traz para nós. Mesmo a gente que reconhece que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, a gente sabe que é perdoado, a gente sabe que é salvo, remido pelo sangue do Cordeiro, a gente tá sempre sujeito aqui, cair. Sempre sujeito a ter uma queda. E é muito triste quando a gente sabe que pessoas queridas acabam cedendo a essa tentação. E quando nós mesmos, né, cedemos a essa tentação? Na verdade, ninguém está livre disso. Ninguém está livre disso. Como está lá em 1 Coríntios 10, 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece como nós somos. Então, Ele nos alerta, fica atenta para não cair. Porque às vezes a gente fala demais e não presta atenção onde está caminhando. Então, os pecados cometidos, eles precisam ser confessados, a gente precisa se arrepender, confessar o pecado a Deus e abandonar, como está lá em 1 João 1,9, que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Caso contrário, o que vai acontecer? A fé vai dar lugar ao medo e à vergonha. Então a gente faz uma coisa errada, se envergonha, em vez de se arrepender e confessar, fica ruminando que nem boi aquilo lá. E aquilo vai nos deixando envergonhados e a gente não vai para frente. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Ora, o pecado tem o poder de cegar. Ele não cega só os olhos, ele cega o nosso entendimento, o entendimento das coisas espirituais. Então a gente deixa de perceber o que deveríamos fazer. No caso de Adão e Eva foi assim. O que eles tinham que falar? Senhor, olha, eu errei, eu pisei na bola, eu comi do fruto que não podia comer, me perdoa. Não, o que eles fizeram?
Eles viram que eles estavam errados. E aí eles pegaram e falaram, vamos dar um jeitinho, que não era o jeitinho brasileiro, mas era o jeitinho do Adão e Eva. O que, que eles fizeram? Procurar um negócio para cobrir as vergonhas, né? E foram lá juntar folha de figueira para cobrir-se. Né? O que seria resolvido facilmente se eles tivessem confessado seu pecado ao Senhor. Então, quando a gente vê um erro, a gente não pode justificar, a gente não pode nem falar não foi culpa minha e nem jogar a culpa no outro. A gente tem que reconhecer a nossa parte. A gente é responsável por toda escolha que a gente faz, por todas elas, as boas e as más. E o inimigo, Satanás, ele não se dá por vencido. Quando ele vê uma brecha ali, ele vai apresentar uma solução daquelas bem diabólicas para quê? Para a gente remediar o nosso pecado. Como se Deus não estivesse atento e não estivesse vendo as coisas que nós fazemos, né? Então o inimigo ele tem um trabalho constante para afastar a gente do Senhor, para roubar nossa alegria, para matar nossa esperança. E qual é o nosso dever? É simples, irmãos. É reconhecer que erramos e confessar os nossos pecados. Confessar, como está em 1 João 9. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Então o plano da restauração está pronto. Jesus, quando ele veio, ele fez tudo. Ele já completou o plano para que nada ficasse de fora. Então, Jesus Cristo, Deus, já providenciou para a gente roupas novas. Nós não precisamos dar um jeitinho e coser e costurar roupas para esconder o nosso pecado. O que nós precisamos? Trocar a roupa velha, trocar aquela veste antiga pela nova veste, que é o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então nós temos que ter isso em mente. Temos que vestir as roupas do Cordeiro. Amém? Bom, irmãos, é isso. O nosso manancial termina assim, ó. O plano de restauração já está pronto. Deus já providenciou pra gente novas roupas. Amém? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe no abraço, ó, irmãos. Parece um laço. Quero lembrar vocês também que aqueles que esperam no Senhor, ó, terão as forças renovadas e, lógico, vestirão novas roupas, as roupas do Cordeiro de Deus. Amém? Bom, eu me despeço aqui com a palavra de ordem que é gratidão.